sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração, derramar em nós tua unção, derramar o teu amor aqui, derramar o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva, derramar o teu amor aqui, derramar o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Boa noite, que alegria, estamos juntos, agora ao vivo para todo o Brasil, 7h01. Começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Eu quero acolher você pelas parabólicas digitais, pelos canais abertos, inclusive você nos acompanhando em Aracati, no estado do Ceará, nesse final de semana. Graças à sua generosidade, graças à sua contribuição, nós chegamos em mais uma cidade. Então, seja bem-vindo você em Aracati, nos acompanhando pelo canal 15. Alguns minutinhos nós gravamos um vídeo, eu, Dom José Antônio Peruso. Esse vídeo já está nas nossas redes sociais. facebook.com/TV Evangelizar. Participe, entre lá agora no Facebook, coloque a cidade, o estado que você está nos acompanhando. Ao longo do programa, eu estarei lendo a sua participação. Então, vá lá, corra, entre no Facebook, comente. Talvez você esteja nos acompanhando agora no estado do Ceará, Bahia, Minas Gerais. Comente, vamos participar do programa. E agora eu passo a palavra para o Dom José Antônio Peruso. Boa noite, William. Boa noite. Boa noite, Joelma, Jean. Hoje estamos sem o Vinícius. Disseram-me que ele está em viagem a serviço, é isto? Tomara que acompanhe de onde ele estiver. Quero saudar os queridos telespectadores de todo o Brasil. Hoje é possível fazer ao vivo. A dona Agenda não me abre muitas possibilidades, mas hoje ela permitiu e aqui estamos. William, hoje é ao vivo, para conhecer a palavra. Dado que havia já bastante tempo que não era ao vivo, desta vez eu vim com uma outra Bíblia. William, olha aqui, esta é a nova tradução da CNBB, nova edição, atualizada, em tudo revisada. Se já dispunhamos de uma boa Bíblia antes, esta aqui está bastante melhorada. Foi lançada semana passada. Eu não faço publicidade de nenhuma editora, mas esta aqui, que é da CNBB, participo da CNBB, conheço a equipe que trabalhou e sei da seriedade e da competência. Alguns deles até amigos antigos, colegas, inclusive de estudos. Mas vamos lá. Nosso texto de hoje, por favor, queiram esboçá-lo aqui, apresentá-lo aqui, a nossa tela. Eu já estou com eu nem sei o nome desse instrumento. Você sabe, William? O povo chama de varinha, né? Varinha? É. Bom, então vamos. Popular. Eu achei que era instrumento. É um instrumento. Então, observemos. Eis aqui, querido telespectador, querida telespectadora, vamos hoje conhecer a palavra e nosso texto é este, João 6, versículos 60 até 71. Esqueceram de pôr o 1, mas nós acrescentamos depois. É o efeito do discurso sobre o pão da vida. Você lembra, William, quanto tempo estamos aqui com esse bendito capítulo 6 de João?
Nós já estamos há o quê? Uns 2 programas? Não, Nesse 2. versículo? Faz uns 5 ou 6 programas que estamos nos ocupando com o texto, o discurso do pão da vida. Primeiro é a multiplicação dos pães, você lembra, Joelma? Depois todo o campo de significados que se abriu a partir daí. É um capítulo longo, 70 versículos. Como João, telespectadora, estudar o Evangelho de João não é o mesmo do que os sinóticos. João tem toda uma elaboração de sentido para certas construções nas suas frases, entre o que ele narra e o pensamento teológico que ele quer deixar transparecer. É preciso criar bastante afinidade com o texto e com o pensamento do autor. Por isso, aqui a gente anda um pouco mais lentamente. O caminho é mais lento, melhor. Com os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, acontece um milagre, um prodígio, uma discussão com os fariseus, mais um outro protagonista, mais um outro evento. No caso de João, os textos teológicos explicativos são longos. E aí o processo é mais lento. Por isso é que estamos caminhando devagar, digamos assim, pelo Evangelho de João, porque se apressar, é grande o risco da gente não compreender. E olhe, tomara que Deus nos conceda tempo para poder conhecer muitas vezes a palavra. William, está pronto? Sim. Apostos, telespectador com a sua Bíblia em mãos, seja qual for, Jerusalém, Teb, Ave Maria, Pastoral, CNBB, Paulinas, Vozes, Santuário, a sua Bíblia. Meninão, por favor, eis aqui, até 71. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: esta palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creram. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. Versículo 65. E dizia: por isso vos afirmei, que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, disse Jesus aos 12, não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é o diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar. Ótimo, muito obrigado, William. Vamos à tela seguinte e, como sempre, nós precisamos contextualizar. E como estamos, já faz tempo, com o capítulo 6, a contextualização não é que se diferencia muito. O capítulo 6, por várias vezes aparece a palavra murmurar, William. Murmurar não é uma mera reclamação, não é resmungar, falemos assim, um protesto em voz baixa ou um mero protesto. É a manifestação indignada de quem está decepcionado, de quem está contrariado, contrariada. O capítulo 6
todo ele, depois da multiplicação dos pães, se você, telespectador ou telespectadora, acompanhar, tem a Bíblia em suas mãos. Depois da multiplicação dos pães, Jesus começa a explicar, a ensinar, a interpretar. Se com a samaritana ele falava da água viva, no capítulo 6 ele fala do pão vivo. E eu sou o pão da vida. Até no início, na primeira parte do Evangelho de João, encontramos várias narrativas em que um creu, outro creu. Manifestou aos discípulos a sua glória e eles creram nele. O homem creu na palavra, se pôs-se em caminho. Ao chegar em casa, o filho estava curado. Ele e toda a sua família creram. Vários. A samaritana, ela e os samaritanos creram. Foi um primeiro passo. Estamos contextualizando. A partir de capítulo 5, versículo 1, aí o leitor começa a se deparar com uma série de objeções. Nós não vamos aqui ler todas elas, apenas uma à guisa de simplificação. Por exemplo, já no capítulo 6, por favor, o capítulo 6, versículo 41, William, telespectador, estamos contextualizando, mas é importante. Se na primeira parte, nos primeiros passos, creram, já a partir do capítulo 5, começam as objeções e as contraposições. Sim, pode ler, por favor, William? Os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera: eu sou o pão descido do céu. Isto, eu sou o pão descido do céu. E esse murmúrio, não sei se recorda, William, murmurar, acabei de falar, mas da outra vez já expliquei. A tonalidade é de alguém que está profundamente desapontado, desiludido, e manifesta a sua desilusão com voz contrariada. Não é só um conteúdo manifesto, mas manifesto com uma tonalidade forte. É o mesmo que eu dizer que estou com raiva de você com um sorriso e afago. Você sabe que não é verdade. Mas se eu disser que estou com raiva de você, e os gestos fortes, o olhar furioso, a tonalidade agressiva, melhor não passar perto, William. Isto está associado com murmúrio. É assim, pois bem. Você acabou de ler, né? Pode reler, por favor? Os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera: eu sou o pão descido do céu. Mas, por outro lado, alguma dificuldade até com os discípulos já se apresentava. Nós conhecemos, já vimos da outra vez, mas vale recordar. Pode ir a 6,15, meninão? Telespectador talvez se surpreenda, mas quanto tempo para repetir o mesmo? Já fizemos outras vezes. Bem, não estamos em aula, não temos anotações, a última vez foi há 15 dias, então é preciso um pouco de tempo para contextualizar de maneira a compreender o que vimos no encontro anterior e que passo se dá hoje. Não é repetição vaga ou despropositada, não, longe disso. É por razões didáticas mesmo. Pode, por favor, William? 6,15. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Jesus, e viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se. Olha a tradução, é muito apropriada. Refugiou-se. Está fugindo, é perigoso para ele aceitar rei, segundo a modelação, o modelo humano de realeza, poder e grandeza. Ele não é para isso, não veio para isso. Isto Jesus, os discípulos, por favor, 6:22. No dia seguinte,
A multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco, que Jesus não entrara nele com seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Olha, Jesus sozinho para o monte. Foi orar. Os discípulos atravessaram o lago sozinho. E a multidão ficou onde estava. Rupturas parecem, ou um princípio de desencontro. Sim, porque queriam fazer de Jesus rei. E Jesus, logo a seguir, vai se apresentar como pão da vida, que se entrega. As incompatibilidades começam. Os pensamentos de Deus, revelados em Jesus Cristo, em Jesus, e os pensamentos humanos, nas multidões, nos discípulos ou nos adversários. Vamos para a outra tela, por favor. Sempre aqui estamos agora, a continuação de diálogo de Jesus com as multidões, muitos questionamentos, mas nós chegamos daí agora, não com os judeus, não com as multidões, os questionamentos são com os discípulos. E então nós podemos, concluindo a contextualização, dar um passo à tela seguinte. Vamos observar. Jesus dissera repetidas vezes: o pão da vida é a carne de Jesus, Eucaristia. Esqueceram o acento aqui, mas é a carne de Jesus. Meu corpo é comida, meu sangue é bebida. Deve se recordar, William, a Joelma é sempre muito atenta. Recorda-se que da outra vez eu expliquei. Comer o pão, ou minha carne é comida, meu sangue bebida. Imagens fortes, não é canibalismo. Eu volto a explicar e peço a atenção do telespectador, da telespectadora. Não se trata apenas de um fenômeno biológico, comer. Não é isso que o evangelista quer, a isto ele quer se referir. Não é a isto. Comer a carne, beber o sangue, carne separados, morte. É levar para dentro de mim, para a minha interioridade mais profunda, a morte e a ressurreição de Jesus. Eis a estranheza dos discípulos. Não é apenas um fato ritual. Eu vou até a igreja por ocasião da missa e eu comungo e pronto. Na celebração da Eucaristia, da qual eu participo, ao comungar, eu levo para a minha interioridade mais profunda o projeto e a revelação que Jesus Cristo fez de si mesmo e de quem eu sou discípulo. Se o mestre abraça a cruz, o discípulo abraça a cruz. Se o mestre ressuscita, o discípulo ressuscita. É muito mais do que uma espécie de ritualidade circunscrita a um momento litúrgico. É uma adesão pessoal a Jesus Cristo. É internalizar na minha existência o destino, a morte, a paixão e também a vitória e a ressurreição de Jesus. É este o pensamento que o evangelista gostaria que o leitor, com o qual o evangelista gostaria que o leitor se familiarizasse. E então nós chegamos ao versículo 60, podemos começar. Então a tela seguinte. Pode ir, William. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Integrar na minha vida a paixão e a morte de Jesus Cristo, de Jesus, de quem sou discípulo, é uma palavra dura.
A tradução dura, na realidade, é o equivalente de duro, e a melhor forma de traduzir seria esta palavra, é insuportável. Quem pode suportar uma experiência dessa? E a pergunta retórica, quem pode escutá-la? Está a indicar, é uma forma de redigir que põe em evidência, é uma figura até de estilo, uma figura retórica melhor, que põe em evidência, que destaca o caráter difícil de suportar esta lógica. É fácil crer quando isso não nos custa, né, querido irmão, querida irmã, telespectador, telespectadora. É fácil aderir a uma causa quando esta não exige de nós as melhores entregas. É fácil até a solidariedade que não pede de nós renúncia, como se eu fosse doar aquilo que sobra de mim, das minhas coisas. Não é generosidade, é apenas repassar a terceiros as sobras. Agora, quando exige de mim renúncias e despojamentos, é preciso amar muito. É algo que está acontecendo aqui com os discípulos. E foram os discípulos? Não foram, olhem aqui, não foram os adversários de Jesus, os judeus ou as multidões. São aqueles que têm proximidade. Quem pode ouvi-la? Quem é capaz de suportar um projeto destes? São surpresas que o Senhor reserva para o leitor e que o evangelista está muito consciente, quer que o seu leitor gradativamente mergulhe no significado do seguimento de Jesus. Então, vamos lá, temos a tela seguinte para nos ajudar. Por favor, William. Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Então, compreendendo. Outros traduzem percebendo. O verbo empregado pelo evangelista é conhecendo. A palavra conhecer, o verbo conhecer no Evangelho de João não é uma mera operação psicológica ou intelectual. É captar a interioridade da pessoa. Jesus compreendia que os seus discípulos murmuravam. Já o murmúrio por si só aponta para uma realidade exterior, de elevada contrariedade. Mas Jesus compreendeu não apenas o murmúrio, a condição interior de quem está profundamente desapontado. Isto vos escandaliza? A palavra, esse verbo, telespectador, telespectadora, este verbo, escandalizar, na origem do termo, escandalon. Já aconteceu a você, William, de caminhar e encontrar alguma coisa no meio, tropeçar e cair? Aquilo era o escândalo, a pedra de tropeço, que os evangelistas integraram no linguajar religioso e dos evangelhos. Mas originalmente é a pedra de tropeço que alguém está caminhando, caminha com alguma pressa, até tropeça, cai. Aqui, estas palavras de Jesus, de que Ele é o pão descido do céu, mas é preciso comer este pão, esta carne, que é a sua vida, o seu corpo, acenos à Eucaristia, isto escandaliza. E se cai, não caminha, cai. Vamos deixar para depois do intervalo a explicação. Os sinais já chegaram e ameaçadores. Vamos sorrir para a turma da retaguarda. Olha, nós vamos para o intervalo. Só quero chamar a sua atenção.
No Facebook, aqui na página da TV, facebook.com/TV Evangelizar Oficial, tem um vídeo que foi publicado, eu e o Dom Peruso. E nós temos a transmissão simultânea do programa que está acontecendo, o programa ao vivo. No programa que está acontecendo ao vivo aqui na página, tem mais de 30 comentários, porém eu não consigo ler esses comentários. Sempre que nós entramos no intervalo, é apagado esse vídeo. Por favor, você tem 3, 4 minutos, entre rápido agora no vídeo, eu e o Dom Peruso chamando para o programa, e comente abaixo desse vídeo, tá bom? Quando voltarmos do intervalo, eu vou ler a sua participação. Corre lá. O pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo, e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Com todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e eu não o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e eu não o lançarei fora. Estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra. Vou ler aqui algumas participações pelo nosso Facebook. Se você quer que eu leia a sua mensagem, é só você entrar agora lá num vídeo que eu gravei com o Dom Peruso. Eu vou estar lendo a sua participação no próximo bloco. A Gerlânia Lopes, boa noite. Estou acompanhando vocês de Pacajus, no Ceará. Muito edificante esses ensinamentos. Deus abençoe. A Iracema Martins, estou acompanhando aqui em Marialva, Paraná. O Adriano Oliveira, boa noite, ótimo programa, estou assistindo vocês em casa. O Adriano, coloca a cidade. A Taziane Araújo, boa noite, eu gosto muito desse programa, as explicações de Dom Peruso são uma bênção. Tenho aprendido tanto com a obra Evangelizar, obrigado pela direção e pela grandeza da missão de vocês. Amo ouvir também a moça cantar, está falando aqui da Joelma. Está mandando um grande abraço. Não colocou a cidade, né, minha irmã? Coloca a cidade, a gente está mandando um abraço também. Carme Vaneide Cordeiro, nos acompanhando pelo canal aberto, canal 47, em Recife. Ótimo. Eu esqueci, William, mas eu gostaria de mandar um grande abraço, uma saudação muito fraterna àqueles que acompanham desde a cidade cearense de Aracati, é isso? Aracati, canal 15. Começamos a transmitir até lá, e daqui uns dias vamos a Cascavel. Os próximos 10 dias, a liberação de Cascavel já saiu e estaremos entrando definitivamente na Diocese de Cascavel, cidade de Cascavel. O nome não é tão bonito, mas o povo de lá é. Nasci e cresci lá, conheço mais do que você, aquela gente, William. Não duvide, acredite. Nossa cara é feia, mas somos bichos mansos, William, de Cascavel. Cascavel, então, 500 quilômetros de Curitiba, né? Sigamos adiante. Vamos retornar aqui. Eu dizia, escandaliza, skandalon. Em grego, pedra de tropeço. Se há uma pedra na qual eu tropeço, o meu caminho fica interrompido porque eu caio. Com todas as rupturas que uma queda pode causar. Notemos, de um lado, murmúrio, indignação, decepção. De outro lado, queda. Olha a gravidade da crise de fé a que tinha chegado. Porque até então, seguir Jesus, as coisas caminhavam até com alguma prosperidade confortável. E qual era o escândalo? Do que falava? Já foi dito,
Meu corpo é comida, meu sangue é bebida. Mas tem um pouco mais. Eu sou o pão descido do céu. Leia aí, por favor, William. Você pode ler? Por que essa crise? Por que esse escândalo? Telespectador, acompanhe com o William. Tome aí sua Bíblia. 6:38. Nós estamos, queira acompanhar aqui, 6:61. Para compreender o que em João 6:61 escandaliza, por qual motivo há o risco da queda, do escândalo. Aí 6:38 vai nos ajudar. William? Pois desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E desci do céu. 51. 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Agora, entre 6:38 e 6:51, temos 6:42. Por favor, pode ler, William? E diziam: este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu? Isso, desci do céu. Mas não é o filho de José? Não conhecemos o pai e a mãe? Não são aí de Nazaré? Como diz isso? E os discípulos? E daí, comer, ele é o pão descido do céu, pão vivo. Comer sua carne, beber seu sangue. William, o leitor da época fica desorientado. O leitor do nosso tempo está em vantagem. Os protagonistas daquele tempo ainda não tinham lido o que tem lá no capítulo 1, versículo 14. Eu gostaria que vocês lessem com o William. João 1,14, por favor. Vamos lá. Com tantas citações, parece que vai criar uma grande confusão. Vou explicar, mas antes, leia, William. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra, o verbo é a pessoa do Filho de Deus. Fez-se carne, habitou entre nós. Deus está entre nós. Nós, leitores, lemos. Sabemos que aquele homem que fala é a pessoa, o Filho de Deus que se fez carne. Aqueles judeus protagonistas da cena não sabiam. Em João 1,14, o verbo de Deus se fez carne. Em 6,38, o verbo de Deus diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Em 6:42, não é este o filho do carpinteiro, o filho de José aí de Nazaré? Como é que diz descido do céu? Desceu daí da montanha de Nazaré. E o debate, isto vos escandaliza? A grande questão: crer no que ele fala ou rir e murmurar? É a temática que se apresentava para os discípulos que liam o Evangelho de João no ano 100 depois de Cristo e de hoje. Mas o leitor sabe que é o verbo de Deus que se fez carne. Aqueles primeiros interlocutores não sabiam. O evangelista apresenta esse debate para que sigamos o versículo seguinte, que aí ele vai, as explicações um passo depois do outro. O versículo seguinte, você pode ler, William? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? Eu disse que ia explicar? Complicou ainda mais? Telespectador, eu gostaria de aqui chamar-lhe a atenção por alguns instantes. Quando João escreveu, João o evangelista, o seu leitor, no ano 100, vivia muitas inquietações, dúvidas e havia muitos interrogativos que aqueles primeiros cristãos chegavam desde fora da comunidade. Na mente de um judeu, quem morre na cruz é o destino dos malditos.
Sob o aspecto religioso, eu já expliquei. Sob o aspecto religioso, quem morre crucificado é porque foi amaldiçoado. Destino dos malditos. Sob a perspectiva dos romanos, Pilatos, quem é crucificado é um bandido, malfeitor, ou um revolucionário político. De um lado, amaldiçoado. De outro lado, bandido. E os cristãos dizerem, ele é ressuscitado e elevado. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, conheceu a dor humana, enfrentou os suplícios mais implacáveis da cruz e agora foi elevado aos céus. Alguém que desconhece e que não olha a partir da fé, vai rir. Chamam de ressuscitado um que teve um destino de amaldiçoado. Ora, ora, ora. É esse o debate subjacente, que eu gostaria que o telespectador acompanhasse com muita atenção, porque é esta questão de fundo. Então, quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes, onde estava antes? Eu sou o pão vivo descido dos céus. Os discípulos vão dizer, os que testemunharem lá no ano 100, ele ressuscitou. Agora dizem que ressuscitou. Até o evangelista Mateus disse, roubaram o corpo, esconderam e agora fazem esse artifício, apresentam esse artifício. O que fica? Não se trata de crer apenas numa história contada sobre um personagem passado, mas o testemunho que você dá de Jesus Cristo e a alegria que você vive vai me convencer de que isso que você irradia desde dentro é verdade, pois não poderia ser apenas um simulacro. Um simulacro não altera, não transforma a vida. Uma mentira não transforma a vida de alguém, como testemunham esses cristãos. É este o escândalo que está a atormentar os leitores de outrora, os leitores de agora. Vamos ao passo seguinte. Agora sim. Este é o versículo 63. É importante que acompanhemos aqui, por favor. Antes, porém, se puderem voltar ao 62, eu havia esquecido. Eu gostaria que você lesse, William. O telespectador não precisa, você tem sua Bíblia aí? Pode fazer depois, mas agora acompanhe. William, você pode ir a 2:11, por favor? Já vamos retornar. Eu já mencionei, mas é importante que sejam recordados estes versículos. 2:11, William. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Agora vai, 4:53. Enquanto William chega ao texto, eles creram quando transformou água em vinho. Um belo sinal, mas apenas um ponto de partida, sinal. Agora vamos ver um outro sinal, por favor. Então o Pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus dissera, teu filho vive, e creu ele e todos da sua casa. E daí? Foi esse o segundo sinal que Jesus fez. Outro sinal. O sinal eu vejo, mas agora quando o assunto é pão da vida e o compromisso com ele, meu corpo, meu sangue, é o compromisso pessoal que empenha a mesma partilha, a partilha do mesmo destino de Jesus. Já lembrei aqui, no começo seguir Jesus foi um belo espetáculo. Como no casamento, né? William, você é casado? Sim. E no começo tudo era assim, romântico, né? Minha linda, minha flor, minha gata, meu encanto. E ela também.
meu lindão, meu príncipe, meu gato. Na medida que o tempo passa, um descobre que casou também com os defeitos do outro, até o tamanho do animal aumenta. Cresce, né? Sua anta. E assim vai. Ou seja, depois é que ama. Quando tem que perdoar. Algo assim aqui. Agora é que começam os momentos que vão requerer testemunhos de um empenho muito mais responsável e exigente. Fé não é consumo psicológico, é um projeto de vida. Sigamos, agora sim, vamos ao versículo 63. Mas para acreditar, para crer, para ter fé, aí vai. Pode ler, William, o nosso versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. O Espírito é que vivifica. Este verbo não me agrada, vivifica. Originalmente está escrito, o Espírito é que faz viver. Ou seja, para integrar na própria existência o destino de Jesus, as forças humanas não bastam. Poder seguir Jesus e partilhar com Ele o destino, acolher como revelação de Deus o seu caminho de rebaixamento e depois de exaltação, para usar a linguagem de João, ou do quarto evangelho. Para isso é preciso a força do Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus. Carne, aqui não tem um sentido negativo, frágil, pecaminoso. É a realidade humana, é a lógica humana. Ou seja, os critérios humanos não bastam para que sigamos Jesus. As forças humanas não são suficientes. Ante os desafios crucificantes, tropeçamos em nós mesmos. O que faz viver é o Espírito, e o Espírito é dom de Deus, não é conquista humana. A carne para nada serve, ou as forças, as vitalidades humanas são pequenas demais para a grandeza do que Deus quer revelar nos paradoxos da vida de Jesus. Despojou-se de tudo, até na hora do momento mais dramático, que foi abraçar até a maldição. Digamos assim, a cruz era maldição, tornou-se bênção para nós. As palavras que vos disse são Espírito e vida. As palavras. Não é aqui, William, palavra discurso, mas a pessoa de Jesus que se revelou nas palavras, e Ele é o dom de Deus, é o pão descido do céu. Quem aceita a pessoa de Jesus Cristo conforme ele se apresentou na história, este será capaz de compreender o destino de Jesus. Eu já vi, você é o quê? Flamengo, William? Sou flamenguista, coitado. Coitado, eu absolvo dos seus pecados de novo. Mas vamos terminar o campeonato em segundo lugar. Depois terceiro, depois quarto, subindo sempre. Tá bom, vamos mudar de assunto. Vamos tomar um assunto cotidiano, Palmeiras. Somente um palmeirense para compreender o Palmeiras. O flamenguista diria, tem que ser Flamengo para poder compreender esta vida. O corintiano diz a mesma coisa, está lá no fundo, coitado, mas tem que ser corintiano. Ele está vivendo dias de cruz mesmo. Mas o que eles dizem? Para compreender esta experiência não se explica, se vive. Tomei um exemplo, agora aqui. Não se trata de compreender Deus pelos raciocínios humanos, com lógicas humanas,
mas de experimentá-lo. Ô mãe, você que está acompanhando, pode ter ouvido todos os discursos sobre a maternidade, mas nada diz tanto quanto abraçou e acolheu seu filho quando do nascimento. Foi muito mais do que tudo quanto tinha ouvido. Não foi assim, mãe? Pai, transponhamos a título de exemplificação para esta experiência. Para compreender, é preciso imergir. Sigamos, por favor. Estou demorando, eu sei, mas estamos numa questão central do evangelista. Vai lá. Alguns de vós, porém, não creram. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. Voltemos ao 63 outra vez, para que seja relido e então retomaremos o 64. William, sua parte. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Agora o 64. Alguns de vós, porém, não creem. Um instante, William. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Isto é, estava apresentando a condição de possibilidade para poder crer. Abrir-se ao Espírito de Deus, que nós recebemos desde o batismo, William. O batismo não foi um rito de momento, foi o início de um relacionamento e de uma história daquele batizado com Jesus. Notemos, alguns, porém, de vós, Jesus está falando aos discípulos, alguns de vós não leem, não creem, desculpe-me. Não é a resistência dos adversários, é dos discípulos. Não é, essa falta de fé procede de uma dificuldade não dos partidários ou dos adversários, mas de quem faz parte do círculo. A forma extrema de não crer qual é? É entregar Jesus. Mas há um risco aqui, não crer. Qual é? A atitude de não crer predispõe o discípulo a rejeitar. Judas não apenas não creu, também rejeitou. Isto é, assumir um discipulado, filha, que não contemple a cruz de Jesus, pode nos distanciar dele. Querer seguir Jesus apenas por conveniências ou nas horas dos apuros, leva-nos a desconhecê-lo, que o caminho do discípulo é o dele, que contempla a cruz e a vitória de Deus, não o triunfo humano. Vejamos o versículo seguinte ainda. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo meu Pai. Ninguém pode vir a mim, se não for concedido pelo meu Pai. Parece uma tecla a ser repetida no contexto de uma canção, e um acórdão que, quase como um estribilho, parece que está a se repetir neste capítulo 6. Observemos, por exemplo, 6:37, William, telespectador, por favor, 6:37. Antes, enquanto o William vai até o texto, eu convido você, leitor, você telespectador, aqui comigo. Por isso eu vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo meu Pai. O que tem lá em 6:37, William? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não rejeitarei. Todo aquele que o Pai me der. Vejamos agora 44. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ou seja, é a ação de Deus lá em 44 também. Vejamos em 45.
Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Ou seja, é a ação do Pai, está enfatizando. E agora leiamos o 65. 65, e dizia: por isso vos afirmei, que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. Ou seja, parece uma espécie de estribilho. Jesus fala, os adversários reagem, é o Pai quem concede a possibilidade de compreender. Continua a falar, continua a reação desfavorável, é o Pai que capacita a aceder a tudo isso. Continuam as perplexidades e está novamente, em certo momento, tudo é dom do Pai e é o Pai que atrai, ninguém vem a mim se não for pelo Pai. E vai mais um pouco, agora os discípulos, também eles, ninguém pode vir a mim se não for dom do Pai. Isto é, telespectador, telespectadora, a capacidade de seguir Jesus em qualquer caminho não é virtude unicamente, tem a nossa parte, mas não é heroísmo nosso, genialidade, competência, capacidades próprias. É dom de Deus, o grande dom que deveríamos, que o evangelista propõe, que peçamos, que nos conceda o Espírito de Deus para seguirmos Jesus Cristo. É este o grande tema do capítulo 6. A gente continua depois, tem intervalo. Nós vamos para o intervalo, mas antes de nós sairmos para o intervalo, eu quero lembrar você que ama a obra Evangelizar é Preciso, que está chegando o final do ano, mês de dezembro, e você pode nos ajudar na ação do Menino Jesus. Você pode fazer a sua contribuição extra. No jornal do Evangelizador você recebeu aí um boleto. Nos ajude a levar mais amor, mais solidariedade, mais amor a tantas pessoas que necessitam. Voltamos já. Toda verdade falei, feito pão eu deixei o meu corpo na mesa. Hoje desejo estar outra vez entre vós, acolhei-me no coração. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos filhos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Voltamos para o terceiro e último bloco, muitas mensagens aqui no Facebook. A Solange Alves, ela diz assim: boa noite, William, assisto aqui pelo canal 27 Fortaleza. Esse programa, assim como todos os outros, é uma bênção de Deus. Gosto muito dessa aula de Bíblia, como diz o Dom Peruso. Luciene Melo, boa noite, assistindo em Recife, canal 47, programa maravilhoso, gosto muito, parabéns, Dom Peruso. O Jefferson Braz, boa noite, estou acompanhando na minha casa aqui em Caruaru, Pernambuco, pelo canal 43. A Edna Alves, boa noite, estou assistindo de Camaragipe, Pernambuco, canal 47. Os canais abertos lá, Dom Peruso. Deixa eu ver aqui mais mensagens. A Priscila também nos acompanhando, não colocou aqui a cidade. A Cássia, dos Estados Unidos, New Jersey, está aqui, também participando. Grande abraço para vocês aí, uma grande comunidade que acompanha a TV Evangelizar. A Tatiane Nascimento, sou de Caridade, Ceará, também participando. E a Ticiane, sou de Itatinga, estado do Ceará.
E o povo de Minas, que sempre escrevia, não tem ninguém de Minas aí, William? Não, o povo de Minas hoje está meio devagar, viu? É? É. É que eu acho que você tem que aparecer mais. Vamos tentar, ei, telespectador. Daqui a pouco os câmeras aí, eles vão compreender tudo isso. Mas sigamos. Eu gostaria... eu quero fazer aqui, manifestar minha palavra de gratidão a esses dois. A Joelma e o Jean. Como vocês, toda a vez tem um tema novo e vocês têm estribilhos prontos. Ou inventam, ou criam, ou conhecem, mas é um belo repertório. E que voz, hein? E os músicos, o nosso Jean aqui, rapaz dedicado. É muito mais fácil quando a gente dispõe de uma equipe como esta. Muito obrigado. Voltemos. E dizia, por isso eu vos afirmei que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Era isso que eu falava. E demos aqui, vamos ao versículo seguinte, para que possamos integrar. Olha a reação. Se até, controle-se, William. Se até então o diálogo e as tensões eram com os adversários, agora até aqueles que faziam parte do círculo dos mais próximos voltaram atrás e não andavam mais com ele. É interessante observar estes usos verbais. Voltar atrás. Se eu caminho nesta direção, eu rejeito este caminho e tomo o rumo oposto e me distancio de quem eu seguia. É preciso ter bem presente esses usos, ou seja, ruptura. Não mais andavam. Aqui está, não andavam mais, mas não mais andavam. Não é simplesmente não mais andavam, como se andar fosse apenas uma espécie de sequência de passos. São os mesmos verbos. Muitos dos discípulos voltaram atrás, é o mesmo verbo, muda de direção. E não mais andar, ruptura. Olha aqui, com ele. Ele não é mais uma presença que influencia e que inspira. Aquelas suas palavras eram insuportáveis. Não mais seguiam, não mais caminhavam atrás dele. É o mesmo verbo daqui, embora em português, voltaram atrás, não andavam mais, são dois verbos distintos na nossa língua. O autor bíblico usou o mesmo. E daqui a pouco Jesus volta outra vez a isso. Não querem, é um processo de ruptura que continuou. No imperfeito, houve um ponto de ruptura que começou e depois continuou e durou. Não foi apenas um fato banal de um desentendimento momentâneo, foi uma opção. Se aceitei ser discípulo até agora, agora aceito ser adversário a partir de agora. Se eu quero chegar lá, eu não vou seguir o caminho de lá. Agora eu não quero mais seguir a ele. Eu quero me distanciar dele. É muito mais do que parar, não sigo mais. É afastar-se e rejeitar o que já tinham feito. Quando começou o tema da cruz, de aceitar o seguimento, de aceitar a pessoa de Jesus, meu corpo é comida,
meu sangue é bebida, levar a proposta de Jesus, levar para a interioridade de cada discípulo o seu caminho de entrega e de ressurreição, então a ruptura se impôs, se estabeleceu. Por quê? Quando não é Deus o centro, é o homem. E ainda aqueles discípulos não tinham se convertido a Jesus. Então seguiam a lógica deles próprios. Ontem e hoje. Vamos então a mais um novo passo. Aqui a rejeição fora uma rejeição decidida, peremptória. Muitos. Não é isso? Voltemos, por favor, ao 66. Muitos. Parece que o evangelista compreendeu já àquela época que não é o sucesso o critério para avaliar a fidelidade, mas é a capacidade de despojamento que indica quanto há de verdade no segmento que abraçamos. Isto. Vamos lá. Agora sim o versículo 67. Você pode ler, William? Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Interessante. Então, esse então não é apenas uma partícula para a elegância redacional. Muitos foram. Jesus contemplou aquela realidade e então tem uma particularidade redacional aqui. Qual é? Tem um caráter de conclusão, conclusiva. Jesus viu aquilo e, tendo visto, então perguntou. Disse: não quereis também vós partir? A pergunta é interessante, é um tipo de figura de estilo, esse tipo de pergunta, que requer uma resposta negativa. Não é que vocês também querem ir? É mais ou menos assim. Ou, não querem também vocês ir? E a resposta de Pedro, aqui em nome deles nós conhecemos, mas observemos um pouco mais. Embora tenha sido com esta estilística, a pergunta está chamando os discípulos à responsabilidade. Qual é a escolha de vocês? Querem de mim benefícios ou a experiência da revelação de Deus que apresento? É isso que está a perguntar. Qual é a sua escolha? É uma pergunta para provocar a responsabilidade. Senhores discípulos, o caminho para... E o leitor aqui, o evangelista está pensando mais no leitor. Senhor William, se quer seguir, está disposto? Não é que você também quer abandonar? Senhora Joelma, se quer seguir, está disposta? Não é que você também quer abandonar? É uma figura, como se o evangelista, figura de estilo, como se o evangelista estivesse a perguntar ao seu leitor, olhos nos olhos, e agora, vamos seguir ou... Tem um caráter fortemente interpelativo. Mas por quê? Naquele homem, eles conhecem o pai, não é filho de José? Não conhecemos os seus familiares? Diz que é o pão descido do céu, cuja carne, sua carne é comida, seu corpo, seu sangue é bebida. Ora, ora, ora. Claro que se compreende a dúvida daqueles interlocutores ao tempo de Jesus. Mas o evangelista não quer mostrar uma história passada.
Ele quer que o seu leitor participe de todas aquelas cenas e faça a escolha por Jesus, porque o leitor, eu e você, Joelma, eu e você, João, Jean, nós já lemos desde o início, o Verbo se fez carne em Jesus e habitou entre nós. Nós lemos que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Nós sabemos que Jesus àquele ponto já transformara a água em vinho, que já fora capaz de vencer a morte, que já fora capaz de vencer a doença, melhor, que já fora capaz de fazer um paralítico andar. Não existe nenhuma potência maligna que freie a disposição deste homem de fazer o bem. Nós já lemos tudo isso. Agora chegou a hora de nós, leitores, e é para nós o que a frase está a apresentar: não quereis também vós partir? Ou seja, o evangelista pede que o leitor faça suas escolhas. Que tipo de discípulo eu quero ser? Aquele que se beneficia dos milagres? Ou aquele que se despoja como ele de tudo, para amar com ele a todos e experimentar a alegria, espírito, vida, vida eterna, como diz Pedro no versículo seguinte? Quase está a pedir, o evangelista está a pedir ao leitor, mais do que pensar em você, faça a sua opção por ele. Ele venceu todos os óbices e obstáculos. Não há nada que freie o seu amor, mas o seu modo de amar requer entrega, despojamento. De novo, não se trata para o evangelista João de uma espiritualidade que nos traga sucessos, benefícios, conquistas, triunfos. É ambíguo tudo isso. O horizonte é para outro alcance. Quem recebeu o dom do Espírito pode conhecer, compreender e experimentar do que o evangelista afirma. Vejamos o que vem a seguir, e aí a resposta de Pedro, impressionante. Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que é o Santo de Deus. Nossa, aqui precisamos ter, é uma reflexão belíssima do evangelista. Não é que ele, evangelista, decidiu colocar na boca, nos lábios de Pedro, essas frases bonitas, como se fosse ele, evangelista, o criador de contos sobre Jesus, ou de crônicas. Não. Pedro aqui representa a comunidade dos discípulos que se dispõem a segui-lo. Até Pedro, a um certo momento, tropeçou feio. Mas o que há aqui de nobre nesta figura, neste personagem e no homem que foi Pedro? A quem iremos? Fala de uma pessoa, né? Não de ideias. Não são as ideias de Jesus que impressionam Pedro. É a sua pessoa. Nem sempre a lógica do Senhor Jesus é compreendida, mas a sua palavra e a sua pessoa irradiam confiança. Às vezes não compreendemos a vontade de Deus. Mais tarde até ouviremos e talvez repetiremos. Já falei aqui, não sei onde encontrei tantas forças, só por Deus mesmo. Não é? Não ouviu isso já, William? Até em momentos que imaginávamos ser esquecidos por Ele, depois percebemos, esteve tão próximo. Neste caso aqui, Pedro, a quem?
refere-se a uma pessoa. Nos versículos 66 e 68, aparece de novo o verbo aperchomai, isto é, em grego, a quem iremos. Muitos já não iam mais com ele. Pedro aqui, falando em nome da comunidade de discípulos, se não for ele, quem? A oferecer palavras de vida eterna. É assim que está traduzido. Literalmente, se não for ele, quem pode oferecer palavras do eterno? Se não for, Senhor, se não for através de ti, quem tem palavras de Deus para nós? O assunto era: meu corpo é comida, meu sangue é bebida, eu sou o pão vivo descido do céu. Então não se trata de concordar com as ideias, talvez Pedro também titubeasse, mas a aproximação à pessoa de Jesus, deixar Jesus falar, aqui entre a leitura orante da palavra, nas palavras de Jesus, Deus se deixa encontrar e se faz próximo. O eterno se torna perceptível. Este é o fundamento. Aqui está, tens palavras, mas não é apenas tens, é tu tens. Tem um caráter muito personalizado. E tu tens palavras. O termo usado aqui é rematos. É as palavras de Jesus histórico. Não as palavras que Jesus apareceu para A, para B, para C. São as palavras pronunciadas por Jesus nos evangelhos. Que às vezes aparece tanto delírio místico. Jesus me revelou, Jesus me disse. Nossa Senhora apareceu para A, para B, para C. Um terceiro ouve anjos daqui, de lá, de lá. É preciso que sejamos muito, muito coerentes. Valem aquelas palavras que são coerentes com as de Jesus. Então é melhor deixar Jesus falar. Senão a toda hora alguém tem novas revelações. E quantos engodos. E as palavras de Jesus não excluem os caminhos dos despojamentos e do amor de quem se entrega. Mas temos mais, observemos o caminho que ele propôs. E reconhecemos, nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Faltou um S aqui, mas não tem problema. Tens palavras de vida, ou seja, no falar de Jesus, Pedro percebeu que é Deus a pronunciar-se. E o evangelista pretende que o leitor de hoje acolha essas mesmas palavras, porque nelas pronuncia-se o Pai e seu amor de eternidade. E nós cremos, o telespectador pode acompanhar lá na tela, por favor. Nós cremos isto, queiram por favor isso, projetar o que está na tela. Tens palavras de vida eterna, ou palavras do eterno, e nós cremos e reconhecemos que é o Santo de Deus. Isto é, este nós cremos. É passado ou é presente, William? Eu creio, tu crês, nós cremos. Presente, né? No passado. Eu criei, tu creste, nós cremos. É passado ou é presente? Aqui também, particularidades da língua portuguesa. Eu reconheço, tu reconheces, nós reconhecemos. Eu reconheci, tu reconheceste, nós reconhecemos. É passado ou é presente? Telespectador.
O evangelista escreveu no passado. No passado nós cremos, no passado nós reconhecemos, e agora no futuro a quem iremos? Ou seja, Pedro já fez um caminho, ainda está em maturação. Dias atrás se falou de iniciação à vida cristã, na 4ª Semana Brasileira de Catequese. Iniciar não é apenas um começo, nós mergulhamos na tua palavra e experimentamos já. Nós cremos no passado, nós reconhecemos no passado que és o Santo de Deus. O que significa aqui dizer que és o Santo de Deus? Reconhecemos em ti a plena pertença a Deus. Quer alguém perceber como é o amor de Deus? Vá até o amor de Jesus e suas palavras. Isto é, trata-se de experiência de comunhão e de amizade com Jesus Cristo. Então vamos ao versículo 70, por favor. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é o diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar. O diabo aqui que está falando, telespectador, não é aquele sujeitinho com alguns chifres curtinhos, mas pontiagudos, com uma cara muito feia, uma cauda, um rabo bem comprido, que está com uma espécie de tridente a dar umas espetadas na costela do William. Não, aquele ser maligno, horripilante e repulsivo. Diabo aqui tem aquele que atua fora do projeto de Deus, o inimigo de Deus. Judas era um dos 12, portava-se como um inimigo, porque recusou, rejeitou seguir alguém cujo corpo seria comida, cujo sangue seria bebida, ou seja, Judas não quis ser um discípulo ao modo como Jesus propunha. Se não o aceita como ele é, afasta-se dele e o rejeita. E telespectador, que não aconteça conosco, de estar com Jesus todos os dias, Judas também, e depois rejeitá-lo, porque ele não é segundo aquele perfil que nós tínhamos determinado que Deus deveria ser para nós. Cuidemo-nos, deixemos Jesus falar, ouçamos, leiamos, acolhamos sua palavra, sua pessoa. A gente se encontra. Gostaria de agradecer você. Hoje, dia 27 de novembro, é o nosso último programa do ano de 2018. Lógico, você pode rever todos os programas, Conhecendo a Palavra, com Dom Peruso. Você pode rever esses programas no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar. Muito obrigado. Mais um ano, através da sua generosidade, através da sua contribuição, você ajudou a levar esse programa a milhares de pessoas. Deus abençoe. Obrigado também pela disponibilidade, Dom José Antônio Peruso, dos músicos, toda a equipe. Evangelizar é preciso.